Você é do tipo de pessoa que ao ouvir sobre política muda de assunto? Mas você sabe para que ela serve? Qual a ligação entre política e igreja? Será que tem alguma coisa a ver? Você sabia que a Igreja Católica orienta os fiéis sobre isso? É o que chamamos de doutrina social da Igreja. É sobre isso que vamos falar. Começa agora o Didaquê. A política serve para regular os negócios públicos de uma sociedade em contraste com os interesses privados. Na antiguidade, era uma questão de honra interessar-se pelas coisas públicas, como se fossem próprias. Segundo Aristóteles, o homem é um ser político, ou seja, quando ele colabora na vida pública, ele exerce sua cidadania. A política é uma das formas mais altas de caridade. Parece incrível dizer isso, mas o Papa Francisco colocou isso. Por quê? Porque a política séria, correta, ela busca o quê? O bem comum. Arrecada o dinheiro de todos nós, e quem é que aplica esse dinheiro? São os políticos, os prefeitos, os governadores, quem faz as leis, os deputados, ok? Então, é esse o pano de fundo importante. A igreja estimula que o leigo participe da política. A igreja não quer que o clero participe da política no sentido de ter um partido, por sair mesmo um candidato a alguma coisa. Ele estimula que o leigo tenha uma participação muito, muito forte na política. A igreja quer, com a sua doutrina social, também dialogar com a sociedade como um todo. Os estados, o governo, certo? Todos aqueles que lidam com as questões políticas, as questões econômicas. Mas como a doutrina social da igreja surgiu? Bem, desde quando a Igreja Católica, a Igreja de Cristo surgiu, os cristãos, os discípulos e discípulas de Jesus, eles viviam em sociedade. E nesse contexto, eles se deparavam com questões sociais. Sem dúvida que a sociedade, no decorrer da história, ela foi passando por várias mudanças, várias transformações. Em termos, por exemplo, de vida política, de vida econômica, da própria vida social, quantas mudanças aconteceram no decorrer da história. No entanto, os cristãos e cristãs, os discípulos e discípulas de Jesus, eles sentiam o apelo do Evangelho para testemunhar a fé na realidade concreta da vida. Na vida pessoal, na vida familiar e também na vida da sociedade. Então, ao se deparar com situações ligadas, por exemplo, à política, à economia, situações ligadas ao mundo do trabalho, os cristãos se perguntavam como testemunhar a fé, como viver o discipulado de Cristo. Dessa forma, pouco a pouco, na história da igreja, bispos, papas, sacerdotes, cristãos e cristãs foram também não apenas ensinando, não apenas escrevendo, mas foram pouco a pouco apresentando o modo cristão de viver essas realidades da vida da sociedade. Então, a doutrina social da igreja, ela já está presente no próprio Evangelho, já está presente nas Sagradas Escrituras, vários princípios que iluminam o testemunho cristão em termos de vivência da fé no contexto da sociedade, certo? No entanto, os papas, os bispos, pouco a pouco escreviam documentos, orientações para que os cristãos pudessem viver o testemunho da fé na vida da sociedade. Há um momento marcante na história da igreja do surgimento da doutrina social da igreja. Ela surgiu basicamente por volta do ano 1900 com o Papa Leão XIII, quando exatamente começou a teoria marxista a se tornar muito forte na Europa, principalmente na Rússia. Então, com a Revolução Industrial na Inglaterra, e começou a haver muita injustiça social, porque muita gente vinha do campo
para a cidade, vivendo em situação assim muito ruim, e gente trabalhando assim 12, 13, 14 horas por dia, sem direitos trabalhistas, sem nada. Então o Papa Leão XIII se sentiu na obrigação de escrever um documento que se chama Rerum Novarum, sobre coisas novas, sobre as coisas novas, para orientar o testemunho cristão em termos de trabalho. Então esse é um ponto marcante do surgimento da doutrina social da Igreja. Porém, como eu disse, a doutrina social da Igreja ela já está sendo refletida desde o período inicial da Igreja. A doutrina social da Igreja, podemos dizer que é a aplicação do Evangelho, os valores do Evangelho, aquilo que Cristo ensinou, para que haja na sociedade justiça, paz, prosperidade, de modo geral. Okay? Há muitas propostas para a justiça social. A proposta comunista, marxista, capitalista. A Igreja tem uma proposta dela, baseada no Evangelho. A doutrina social da Igreja é uma reflexão, ela é uma doutrina moral, portanto ela diz respeito à questão dos comportamentos, das decisões que são tomadas, tendo em vista a realidade da sociedade, para que o reino de Deus possa acontecer na vida da sociedade. Porque diante de decisões políticas, diante da realidade econômica da sociedade, o que está em jogo? Está em jogo a dignidade da pessoa humana. Jesus veio para salvar a humanidade, Jesus veio para salvar cada homem, cada mulher. Essa salvação é uma salvação integral, ou seja, é uma salvação que não diz respeito somente à vida humana após esta vida terrena, não diz respeito somente ao homem e à mulher depois dessa vida terrena, mas é uma salvação que deve começar aqui e agora, que tem consequências na vida concreta das pessoas. Portanto, o reino de Deus deve ser vivenciado em função da promoção da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana está profundamente ligada às decisões políticas, às questões econômicas, da vida da sociedade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela lida com o drama do desemprego, da falta de trabalho, certo? Isso é um drama muito grande. Isso causa complicações muito sérias na vida, não apenas pessoal, mas também na vida familiar. Mas por que nós temos o desemprego? Temos uma realidade de injustiça na sociedade, falta de promoção do bem comum. Então a Igreja quer, com a sua doutrina social, ajudar a sociedade, independentemente do credo das pessoas, da profissão de fé das pessoas, da filiação religiosa, mas ajudar toda a sociedade para que realmente os homens e mulheres possam tomar decisões políticas, econômicas em função da promoção da justiça social, a promoção do bem comum, tendo em vista a promoção da dignidade de toda e qualquer pessoa humana. É possível uma política sem corrupção? É sim, e nós vamos mostrar como.